falar sobre a matéria intitulada, aspas, Cadê a Pátria Educadora? Fecha aspas, publicada pela revista Isto É, neste final de semana. Esta matéria mostra que os discursos de campanha e de posse da presidente Dilma, que elegeu a educação como grande prioridade do seu segundo mandato, está muito longe da realidade. Disse a presidente Dilma, aspas, só a educação liberta um povo e lhe abre as portas de um futuro próspero, fecho aspas. Disse isso, repito, a presidenta Dilma em seu discurso de posse em 1º de janeiro. A presidente usa palavras fortes quando fala desse tema, mas a realidade é que, do ensino básico ao superior, o setor de educação está em crise e as medidas tomadas pelo governo prejudicam ainda mais o estudante brasileiro. O corte orçamentário fará com que sejam subtraídos cerca de 7 bilhões de reais dos gastos do Ministério da Educação neste ano, o maior bloqueio entre todas as pastas. Recentes mudanças no programa de financiamento estudantil, por exemplo, podem deixar alunos fora do ensino superior. O programa pelo qual o governo banca a mensalidade dos estudantes. A dívida é paga após a formatura com juros baixos. No final de 2014, o governo estabeleceu algumas mudanças, entre elas a de que só seriam mantidas no programa as instituições de ensino que tivessem reajuste de mensalidade de até 4,5%. Depois de negociações, a taxa subiu para 6,4% o índice da inflação. Ainda assim, muitos estudantes correm o risco de deixar seus cursos porque suas universidades tiveram aumento de mensalidade maior. Segundo a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, apenas 280 mil estudantes do 1,9 milhão de contratos do FIES haviam sido renovados até sexta-feira, 13 de fevereiro. Outros estudos mostram que a educação básica, que deveria dar sinais de avanço, apresenta desaceleração nos níveis de aprendizado. Estudo feito pelo movimento Todos pela Educação, com base nos dados da Prova Brasil de 2013, revela queda em relação a 2011, sobre a porcentagem de estudantes que atingiram o aprendizado adequado, caíram tanto em matemática quanto em língua portuguesa. Outro exemplo do descaso na educação é o Pronatec, senadora Ângela, que preside essa sessão. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, grande bandeira da campanha na reeleição da presidenta Dilma. Mas a realidade mostra outra coisa. Algumas entidades não receberam recursos do programa desde outubro de 2014, quando a presidenta Dilma ainda estava em campanha. A candidata Dilma utilizou de frases populares para mostrar ao eleitor brasileiro que ela era uma candidata comprometida com as suas promessas de campanha. Aspas, Brasil, pátria educadora, fecho aspas, foi o mantra inventado por marqueteiros para a educação. Quem não se lembra da frase, aspas, nem que a vaca tussa, fecho aspas, expressada pela presidente em vários momentos de campanha referente aos direitos dos trabalhadores. Dilma sabia que mentia sobre os direitos trabalhistas, mas dizia que Aécio e Marina Silva é que prejudicariam os trabalhadores. Hoje, o brasileiro que votou na presidente Dilma tem clara percepção que foi enganado. Presidente Dilma, promessa de campanha é coisa séria. Vamos relembrar algumas promessas de campanha da candidata Dilma. Sobre leis trabalhistas, o que ela disse durante a campanha, aspas, quando se mudam as relações de trabalho, a legislação tem que mudar. Essas mudanças na legislação
não podem comprometer direitos. Se essas mudanças precisam ser feitas para garantir que todas as alterações sejam absorvidas, eu acredito que sim. Agora, vamos ter clareza disso. 13º, férias e horas extras, não se muda, nem que a vaca tussa. O que ela fez, senador Omar? O que é que ela fez? Em 29 de dezembro, ainda no seu mandato anterior, a presidente anunciou um pacote de ajuste nas regras para acesso ao abono salarial, seguro-desemprego e seguro-desemprego do pescador artesanal, pensão por morte e auxílio-doença. Um pacotaço. O que é que ela disse, a candidata Dilma, sobre educação? Disse durante a campanha, aspas, ao bradarmos Brasil, pátria educadora, estamos dizendo que a educação será prioridade das prioridades. Fecho aspas. O que ela fez? Bloqueou 7 bilhões do orçamento anual do Ministério da Educação, além da questão do FIES e do Pronatec, que mencionei antes. Sobre a taxa de juros, o que dizia a candidata? Aspas, asseguro que esse povo da autonomia do Banco Central quer o modelo anterior. Querem fazer um baita ajuste, um baita superávit primário, aumentar os juros para danar, reduzir empregos e reduzir salários. Para eles, emprego e salário não garante produtividade. O que fez a candidata, ou melhor, a presidente eleita, o Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, em meio ponto percentual, passando de 11,75% para 12,25%, com viés de alta. A ata do Copom indica que as altas continuarão para as reuniões futuras. Sobre o tarifaço, o que disse a candidata em campanha, aspas, não vai haver tarifaço. Pode ter aumento do preço de gasolina, mas não tarifaço, fecho aspas. O que fez a candidata eleita a presidente? Anunciou 4 medidas de aumentos de impostos que deve gerar 20,63 bilhões de aumento da arrecadação para a União este ano. A conta de energia aumentou quase 50%. A gasolina aumentou 2 vezes esse mês. O que o brasileiro percebe é o forte aumento nos preços de praticamente tudo. Brasileiros que nos assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, o nosso país assiste agora mais rápida e profunda deterioração política e econômica. Vemos agora a Petrobras, maior empresa nacional, sendo, senadora Ângela, rebaixada, e a senadora Vanessa não comenta isso no seu pronunciamento, rebaixada de grau de investimento para o patamar especulativo e por agências de riscos internacionais. Não é pouca coisa. Significa que a empresa terá que pagar juros bem mais altos para financiar suas atividades. Significa também que os grandes fundos de investimentos no mundo ficarão impedidos de investir nas ações da empresa. Assim, dificulta ainda mais a recuperação após 12 anos da desastrosa gestão do PT. Pesquisa recente do Datafolha revela que 6 de cada 10 brasileiros consideram que a presidenta Dilma mentiu na campanha eleitoral. A mesma pesquisa mostra que 52% dos brasileiros consideram que Dilma sabia da corrupção da Petrobras e permitia que ocorresse. Quando ela tenta confundir os brasileiros, senadora Anastasia, ao se referir que a responsabilidade da corrupção na Petrobras foi o fato do presidente Fernando Henrique não ter, lá no seu governo, feito
os estudos sobre se havia ou não corrupção, como o delator da delação premiada fez referência. Os jornais dizem agora que o responsável, então, pela situação da Petrobras é o presidente Vargas, quando afundou, criou a Petrobras na década de 50. Ele é o responsável e não o presidente Fernando Henrique, como quer a presidenta Dilma. Repito, a mesma pesquisa mostra que 52% dos brasileiros consideram que Dilma sabia da corrupção da Petrobras e permitia que ocorresse. Que caminho estamos tomando? É possível acreditar nesse governo? É possível confiar nesse presidente? Esse governo deveria ter ganhado, e isso é importante. Nós todos, brasileiros, o mundo inteiro assistiu à distribuição do Oscar, o prêmio da Academia de Hollywood, para o melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante. Faltou ser entregue no domingo passado, senadora Thaídes, um Oscar que seria entregue à presidenta Dilma, de categoria de melhor maquiagem, por sua contabilidade criativa, por sua habilidade de pintar em falsas cores os reais e desastrosos dados socioeconômicos do nosso Brasil. O Oscar de melhor maquiagem caberia, por unanimidade, à presidenta Dilma. Nós, da oposição, temos o dever de combater e alertar os cidadãos brasileiros o caos que a nação brasileira vive. Mas estamos aqui dispostos a colaborar para a recuperação do nosso país, desde que o governo que aí está demonstre que realmente tem a intenção de fazer os ajustes necessários para que o nosso país volte ao caminho da normalidade e do desenvolvimento. E, para isso, ela precisa cortar primeiro os gastos do seu governo e não fazer com que a sociedade brasileira pague pelos erros cometidos por um partido político que fez do governo uma propriedade partidária. Era isso que tinha a dizer, senadora Ângela. Convido para fazer uso da palavra como orador inscrito o senador Telmário Mota, do meu estado de Roraima. Só uma partezinha, apesar de o nosso querido senador estar falando questão de ordem, me permite só um segundinho para falar sobre um tema que Vossa Excelência falou sobre o Pronatec. Quero lhe parabenizar por este belo discurso, onde Vossa Excelência coloca a presidente Dilma no período eleitoral, ano de 2014 e agora 2015, de forma muito clara. Sobre o Pronatec. O Pronatec foi uma bandeira do marketing, né, do João Santana, que foi a bandeira principal da presidente Dilma. Eu estou com um discurso para mostrar para o povo brasileiro, e é um dever nosso da oposição, levar informação. O Pronatec gastou-se 15 bilhões de reais com o Pronatec e se falaram durante a campanha em 8 milhões de matrículas. Na verdade, milhões de matrículas, segundo as próprias entidades privadas que ministraram esses cursos, mais de 60% foi evasão. Isto significa que desses 15 bilhões, algo em torno de 8 bilhões foi jogado no ralo. Eu estou com um discurso exatamente para mostrar para o Brasil o que foi o Pronatec. Um programa que eu o defendo, porém foi feito com extrema irresponsabilidade e incompetência. Como também está se dizendo a respeito do pleno emprego, que há poucos dias eu fui a essa tribuna e disse, emprego 4.3, isso é um engodo, isso é uma metodologia para enganar o povo brasileiro. Eu mostrei claramente que o emprego no Brasil, infelizmente, é superior a 20%. No dia seguinte ao nosso discurso, o Estadão colocou-se uma nota dizendo que o emprego era 6,5, não 4,3.
nós temos o dever ao nosso povo. Muito obrigado, senador. Agradeço, senadora Ângela, e ao senador Muito obrigado. pelo seu aparte. Fátima Bezerra. Desculpe. Só agradecer ao senador Ataídes pelo aparte e que incorpora o meu pronunciamento, e vou aguardar o pronunciamento de Vossa Excelência, que com toda clareza vai mostrar aos brasileiros e às brasileiras que a maquiagem que a presidente Dilma faz permanente do seu governo não é a realidade que o povo brasileiro sente no dia a dia.